e o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e mandem o bezerro burro. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro burro. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nenhum, ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro morto. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos sentar? Nós vimos, né, do filho pródigo. O que ele fez? Ele pediu ao pai: pai, eu quero a minha parte da minha herança. Por quê? Ele queria ir para o mundo, queria divertir com os colegas dele. E ali ele chegou perto do pai dele e pediu ao pai dele que o pai dele desse a metade da herança dele. E o pai dele pegou, deu a metade da herança para ele. O que ele fez? Ele foi, começou a divertir, gastando com prostituta, gastando coisas que não deviam. E ali ele ficou, a Bíblia fala que ele teve na cidade uma época de fome. E ali, o que aconteceu com ele? Ele ali foi comer, foi cuidar dos porcos. E as comidas dos porcos, ele estava com tanta fome, mas tanta fome, que ele comia, alimentava com as comidas dos porcos. Aí ele lembrou: olha, lá na casa do meu pai,
os empregados, eles comem melhor que eu. Na hora ele começou a ali alimentar, a começar a pensar o que ele tinha feito para ele estar daquele jeito. Aí ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Vou voltar e vou falar para o meu pai que eu pequei contra ele e contra o céu. Aí ele falou, vou chegar lá e vou falar para o meu pai que eu pequei e ver que o meu pai me faz como o cancereiro dele. E ele, o que ele fez? Ele voltou. A Bíblia nos fala que o pai dele estava esperando a volta dele. O pai dele já estava triste, o pai dele esperava a volta do filho pródigo, que é o filho dele. E a Bíblia fala que ali o pai vistou ele de longe e foi ao encontro dele. E a Bíblia nos relata que o pai mandou vestir, colocar a melhor roupa nele, colocou os anel ali nele e mandou pegar um bezerro cevado. Que bezerro cevado? Um bezerro gordo, o bezerro mais bonito que tinha na fazenda daquele pai. Ele mandou fazer para aquele filho, porque o filho dele estava morto, foi achado, estava perdido, foi encontrado. E a Bíblia nos fala que ali aquele pai todo alegre, todo feliz, mandou ali um irmão mais velho, começou a ver uma música, achou estranho, porque ali na casa do pai dele, tendo música, o que será que está acontecendo? Aí a Bíblia nos relata que o servo falou que o irmão dele, que tinha pegado a metade da herança, tinha ido embora, gastado tudo, voltou, mas voltou pobre. E a Bíblia nos relata que ele ficou triste, porque ele estava ali com o pai dele tantos anos, mas tantos anos, o pai dele nunca tinha dado um bezerro para ele. Então a Bíblia nos relata que ele ali não ficou alegre com a volta do irmão dele. E ele ali, o pai dele vendo que ele ficou triste, o pai dele foi até ele, perguntou a ele, por que ele estava triste? E ele falou, pai, esse teu filho gastou tudo, não fez fortuna nenhuma, e tu fizeste uma festa para ele? O que a Bíblia quer nos falar sobre isso? Muitas das vezes nós somos da igreja, nós vemos o mundo lá fora, vocês viram o seu coleguinha indo já teve esse carnaval do mundo, seus coleguinhas de divertindo, e vocês muitas das vezes passam pela cabeça, eu queria provar também, eu queria ir nessa festa também, será que é bom? Será que vai ser bom eu ir para o mundo? Mas a Bíblia nos fala que o filho pródigo, ele queria aproveitar isso também. A gente vê que quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Enquanto ele tinha ali dinheiro, os amigos estavam tudo em volta dele. Mas quando ele ficou na falência, não apareceu um amigo para ajudar ele. E a Bíblia nos relata, assim somos nós. Muitas das vezes, nós queremos aproveitar o mundo, achando que lá no mundo tem coisa melhor para nós e não tem. Mas a Bíblia fala que Jesus, Deus, ele fica olhando para nós. Quando nós aquele filho voltou para a casa do pai, Deus que alegrou. Assim somos nós. Quando nós voltamos para a casa do Senhor, o Senhor fica alegre. E quando nós fazemos alguma coisa errada, às vezes nós brigamos com o nosso coleguinha, às vezes nós ficamos de mal com o nosso coleguinha, Deus fica alegre ou fica triste? Eu achei que Deus fica alegre. Aquele irmão, quando ele ficou com raiva, ficou triste, porque o seu irmão voltou, ele estava certo ou estava errado? O que vocês acham? Ele tinha que ficar alegre ou triste? Ele fez errado, não fez? Ele ficou triste, o coração dele. O que aconteceu? Ficou com mágoa. Porque se ele ficou triste, ele ficou com raiva, ele não queria ficar ali com o irmão dele, então ele estava com mágoa. A Bíblia fala, isso é certo? Quando os coleguinhas brigam com nós, falam que não quer conversar com nós também temos que ficar com raiva deles? Não. O que nós temos que fazer? Falar com ele, papai, a outra vez
Isso, mas uma criança, quando nós temos um lanche, uma criança, seu coleguinha não tem, o que você deve fazer? Dividir ou não dividir? Dividir. Isso mesmo. Porque a criança não tem, você tem que dividir com ela, não é? Isso mesmo. Outra pergunta que a tia quer perguntar. Aquele filho pródigo, ele foi tratar de quê? Levanta a mão um por um. Ele foi tratar de quê? Ele queria, emprestar dinheiro. Depois de ser Não. Ele foi tratar de quê? Não foi emprestar dinheiro. A Bíblia fala que ele gastou tudo, ele foi ser empregado, comeu comida de porco. Ele gastou, isso mesmo, ele gastou tudo. Ele gastou tudo. E ali ele foi empregado, um dos serviços que ele achou foi ser tratar dos porcos. Isso mesmo. Outras perguntas também que a tia quer perguntar. Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Eu separei, deixei lá em casa. Outra pergunta. O que o pai respondeu? Primeira pergunta. O pai respondeu assim: este filho estava vivo, este filho estava morto e foi achado. Qual a pergunta certa? Ou esse filho, mas era justo, foi achado. Estava morto, reviveu. Tinha perdido, encontrei. Estava morto, estava perdido. Isso. Eu troquei as palavras tudo. Isso mesmo. O pai mandou matar o quê? Um cabrito, um boi, ou uma ovelha? Mandou matar um cabrito. Isso. Oi, levanta a mão. Davi, Davizinho. Então você tem que tirar. Então, deixa você responder. Se não responder, você responde, tá bom? Tá bom. Vamos fazer outra pergunta, vamos lá. Vamos ver. Outra pergunta, vamos perguntar. É fácil essa pergunta. Deixa eu ver, vou achar um bem fácil aqui. O pai mandou colocar o que no dedo do filho? Anel. É sinal que você está prestando atenção está prestando atenção na palavra. Isso mesmo. Agora, Davizinho, vamos ficar quietinho? Deixa esses. Vamos ver quem está prestando atenção mesmo? Vamos lá? Tá bom. Vamos lá, hein? Tá calmo, vamos lá. O Estevão. Vamos lá. Aí o Estevão não viu a palavra não. Mas nós estamos falando, Estevão, Estevão, do filho pródigo. Você já leu essa palavra, né? Do filho pródigo. Vamos lá. O pai mandou vestir o que no filho? Isso. Na casa estava tocando o quê? Agora você para um carinho. Vamos ver os outros coleguinhas para responder também. Vamos lá. Quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Tem que ser bem fácil. O pai mandou trazer um bezerro magro ou cevado? Cevado. Agora para cá.
Vamos responder, tá? Vamos lá. O filho mais velho disse o que, pai? Ele disse, o filho, eu estive contigo tanto tempo, lembrando que eu estou colocando a palavra torcida, tá, gente? Para ver que vocês sabem ela. O filho disse, pai, estou com você tanto tempo. Ou disse, eu não estou contigo, nunca estive contigo. E disse-lhe, e ele disse, filho, tu sempre está completo. O pai disse para o filho, filho, sempre você está com... Esperar um pouquinho, deixa eles pensar, quer ver nós? Vamos acabar com mais um? Vamos lá. Agora já dizia. Os três aqui que estão sabendo, deixam eles aqui. Aí se eles não saberem, aí eu vou passar vocês três. Tá bom? Então tá, vamos lá, hein? Estevam, Esther, não sei seu nome, vocês duas e vocês três aqui. Vamos lá. Vou fazer uma bem facinho para vocês. Deixa eu ver aqui, bem facinho mesmo. Vamos lá. O filho pródigo falou o quê? Tomando-se, disse, quando o jornaleiro do meu pai tem eu vou falar, ó. Vou falar para os outros. Tem abundância, tem miséria, tem fartura. O que o filho pródigo falou? Enquanto eu se disse, enquanto o jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, eu aqui pereço de quando a pessoa não tem nada, o que ele vive? Quando não tem nada para comer? Fome. Isso mesmo, de fome. E eu falei, de fome, isso mesmo, de fome. A terceira pergunta, só duas perguntas, hein? Acabando. Vamos lá. Vamos achar mais uma bem, presta atenção para vocês acabar de completar. E levantou-se, irei com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra o céu, pequei contra ti. Contra ti. Agora vou deixar só a Ana Esther ver quem responde. Eu vou falar 3 palavras. E uma delas tá certa, tá bom assim? Vocês vão prestar atenção, tá bom? Vamos lá. E levantando-se foi para o seu pai. E enquanto ainda estava longe, viu seu pai e se removeu e deu íntima compaixão e correndo lançou ao pescoço e beijou. O que o pai fez? Eu já li. O pai fez o que? Abraçou, beijou ou deu um aperto de mão? Vocês da cá, não? Só vocês três. Hein? Levanta a mãozinha. Padre até. Beijou. O pai beijou, deu um beijo na onde? No pescoço. Isso, no pescoço. A última já está acabando. Vamos lá, gente. Deu um beijo no pescoço. Isso mesmo.
O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Isso. Falta a última. Vamos lá. Agora vai complicar. Agora vamos falar as 3 palavras. Vai complicar. Vamos lá. Não sou chato, seja. Mais simples. Vamos lá. Deixa eu ver a palavra muito fácil que foi isso. Mas o pai disse ao seu servo: trazer depressa o melhor vestido. E o vestido pode-lhe um anel nas mãos, põe um anel nas mãos, e ao passo nos pés. E trazer um bezerro cevado, que nós já leu. Deixa eu ver aqui. Mas era justo alegrarmos, focar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E eu já tinha lido, voltei a mesma pergunta. A palavra de hoje, o que ela ensinou a nós? Quem sabe? Pode falar. Ela ensinou que a gente não precisa, tipo assim, pegar a herança antes para ir pro mundo. Porque o filho pródigo, muito eu sei, ele queria entrar de bom na cidade. Mas em vez disso, ele gastou com porcaria e teve uma vida ruim. Por isso que a gente não pode fazer tudo que o pródigo fez. Hoje, a nossa herança é a qual? A igreja, é Deus, não é? Nós hoje nós somos evangélicos, é nós querer provar o mundo. Assim foi o filho pródigo. Ele estava ali junto com o pai dele, né? Tinha tudo, tinha fartura. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou lá no mundo, lá eu vou fazer fortuna. Ele queria o quê? Enriquecer. Ele achava que ia ficar rico. Mas quem soprou isso na cabeça dele? Alguém sabe? Ninguém sabe. Muitas das vezes, aí o diabo fala assim: bata naquele coleguinha. Aí nós vamos lá, não vou conversar com você mais não. Quem está mandando nós ficar com raiva do coleguinha? É o diabo. E Deus manda nós ficar com raiva do coleguinha? Não. Deus não manda. Quem aqui prega para os seus coleguinhas na escola? Fala de amor, fala de Jesus para ele. Não, mas se você falar do amor, vamos supor, mesmo que você fala assim: Jesus te ama, você está falando do amor de Jesus. Entendeu? Se você está dando a sua merenda, o seu lanche para o seu colega, dividindo com ele, você está mostrando que você é um cristão. A Bíblia não fala que Pedro não foi reconhecido por um jeito dele? Assim somos nós. Assim você é criança, nós aqui. Então, quer dizer, hoje nós aprendemos que nós devemos o quê? Obedecer papai e mamãe. Nós não temos que obedecer papai e mamãe? Sim. Quando papai e mamãe fala, a gente responde? Tá certo, não tá? Tá certo, não? Não. A gente pode responder, não? Não. Olha, sim?
Quando o papai e a mamãe falam, nós temos que obedecer ou desobedecer? Obedecer. E a Deus? Nós temos que obedecer ou desobedecer? Obedecer. A Bíblia fala que é o primeiro os mandamentos do Senhor, honrar pai e mãe. Não é? Está escrito na Bíblia? É um dos primeiros. Então quer dizer, quando a nossa mãe fala, eu não tenho a minha, mas a minha, eu já tive a minha. Mas quando a mãe da gente fala, porque ela quer o bem ou o mal de nós? O bem. A mãe da gente não fala para querer o mal do filho. Aqui é o bem. Muitas das vezes a mãe ainda fala assim, não vai ficar com aquele coleguinha, que coleguinha vai levar você só para o mau caminho. Aí você fala, que isso, mãe? Não vou, não vai não. Mas às vezes, e vai, pode falar. Eu tenho até um testemunho para falar aqui. Um homem tinha um filho. Aí esse filho só ficava falando com os pais, não prestava, que os amigos dele eram melhor que os pais. Aí teve um dia que o pai se irritou tanto com isso, que expulsou o filho. Aí o filho foi procurar o primeiro amigo. Aí ele disse que a situação dele era um amigo. Como eu não preciso não posso te acolher aqui não. Aí foi pro segundo a mesma coisa. Não dá não, não vai deixar não. Aí foi pro terceiro, o outro, não dá também não. Aí ele ficou na rua, ficou chorando e orando a Deus. Aí o pai foi lá e pegou o filho e foi para casa. Porque isso é o ensinamento, porque seus amigos, eles podem trazer até alegria, mas eles não vão te acolher nas horas difíceis. Isso mesmo, uma alegria passageira, né? Eles querem isso, uma alegria passageira, isso mesmo. Aquele filho aprendeu o quê? O verdadeiro amor era dos pais dele. Isso mesmo, porque o papai e a mamãe saem cedo para trabalhar, para dar uns melhor, não é? Quando o papai e a mamãe manda, vai estudar. Por quê? Ele quer que vocês tenham um futuro melhor. Isso mesmo. Então foi um exemplo muito bonito, né? Porque ele viu que aqueles colegas não queriam nada com ele. Porque se ele fosse colega de verdade, o que ele ia fazer? Ia poder ele. E assim é nosso Deus. Nosso Deus, quando nós achamos que ninguém nos quer, nosso Deus nunca nos abandona. Mesmo que nós peca, nós pode pecar. Mas Deus está sempre ali com nós. Mas Ele quer que nós arrepende do nosso pecado. Não é? Se nós pecar contra Deus, se nós pedir perdão, Deus perdoa? Sim, Deus perdoa. Mas tem pecado que Ele não perdoa. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é que não perdoa, porque se a gente não perdoa, Deus vai fazer a mesma coisa. Se nós não perdoar nosso irmão, não tem jeito. Porque nós temos que perdoar nosso irmão. Entendeu? Não é que Deus não vai perdoar nós. Nós primeiro temos que perdoar. Vamos supor, eu falo, perdoa você, Davizinho, mas eu posso perdoar você, nem te olho. Eu te perdoei? Eu não te perdoei, porque para mim te perdoar, eu tenho que conversar com você, eu tenho. Passeio, irmão Davi, passeio, irmã Vinícius, Georgia, Esther, mas passa para você, eu não te dou, Pai Senhor. Eu não te perdoei. Então não é Deus que não me perdoa, é eu que não me perdoei. O perdão, eu que não levei para mim. Entendeu? Não é? Deus não é, não. É a gente mesmo que faz a diferença entre Deus e nós. Entendeu? Deus sempre dá para perdoar nós. Vamos fazer uma oração da fé? Eu quero uma criança, como eu falei, no meu estudo eu quero uma criança para pregar, uma criança para orar. O Davizinho lê uma palavra, eu quero uma criança para orar. Quem vai fazer a oração da fé?